começa agora o Contraponto. O programa de debate da TV Unifra traz toda semana para esta mesa assuntos que foram destaque na imprensa. Para debater estes temas, estão aqui conosco os professores convidados Maicon Croce, da Comunicação, José Maria Pereira, da Economia e Paulo Ferroni, do Direito. Hoje, excepcionalmente, não vamos contar com os professores do curso de História, que estão num compromisso, todos eles, um compromisso do curso. Bom, o nosso primeiro tema hoje é sobre o anúncio de que os cursos de medicina vão passar de 6 para 8 anos a partir de 2015, incluindo 2 anos de trabalho na rede pública de saúde, o que o governo está chamando de segundo ciclo. Eu gostaria de saber a opinião dos nossos debatedores sobre este tema. Duas coisas, né? Para a gente começar a debater, que são importantes de se chamar atenção para começar a conversa, para a gente encadear um diálogo aqui, né? Primeiro que esta ação, ela não cheirou muito bem a princípio. Tá? Porque a gente não consegue ver a solução dos problemas da área da saúde por meio dessa ação. Ok? Muito bem. Porque podemos assim dizer, para começar o nosso debate, que é muito mais do que isso, é necessário muito mais do que isso. Tá? Talvez os professores digam assim, mas claro, essa foi uma primeira atitude do governo, outras muitas virão, são prometidas já, inclusive, dentro desse pacote. Né? Por outro lado, nós podemos, pôde-se, através das redes sociais e dos meios de comunicação, ouvir várias declarações de médicos que aprovaram, que gostaram da proposta, porque estão percebendo as dificuldades que existem em atender a população de maneira coerente, enfim, com a qualidade que a população merece. Né? Basta que a gente veja no jornal de hoje um depoimento de um médico, não é aqui da cidade, não é falando dessa situação, tá? Entre outros exemplos. Né? Então nós temos duas questões aqui que eu acho interessante ressaltar. Primeiro, né, que a gente traga para o debate não só a questão do valor desta medida, no sentido de uma medida governamental, mas sim que a gente também possa trazer para o nosso telespectador uma perspectiva de, bom, mediante isto, o que a sociedade pode cobrar a partir dessa medida, do governo e dos médicos, não é? Que vão aí, a gente já sabe, vão entrar com medidas contra essa tomada de decisão do governo. Mas é só para introduzir. Também gostaria de ouvir os colegas. Acho que a briga hoje não será com o professor Pereira. Eu já disse que hoje eu não vou aceitar a provocação hoje, não. Acho que não cheira bem, no entanto, acho que cheira bem, sim. Não há medida que possa alterar a saúde no país de 500 anos que não seja uma medida que mude estruturas. E eu penso que deva se analisar em que enfoque se quer ver o curso de medicina, como aluno, como profissional, enfim. Se é capitalista, tudo bem, que seja em 3 anos e que saia clinicando e ganhando dinheiro. E que saia direto para uma especialização para ganhar mais ainda. Agora, se é num contexto humano, necessário aquilo que precisamos para o país, que é quem chancela os cursos de medicina, nós temos que nos dar conta que os médicos não querem ir para o interior. Os médicos não querem atuar, senão em empregos onde eles ganham razoavelmente bem, tipo acima de 20 mil reais. Por isso eu penso que essa medida cheira bem sim, e ela está num contexto muito maior de salvaguarda de toda a estrutura de saúde do país que precisa de mudanças. E a mudança passa por modificações como essas, indispensáveis, que é permitir que tenhamos mais médicos. Esse mais médico para o Brasil significa que as comunidades onde não se tem nenhum, e as pessoas têm que viajar para conseguir uma consulta, e isso existe aqui no Rio Grande do Sul. Ontem mesmo eu soube que uma secretaria de saúde que precisa levar os seus pacientes de van ou de ônibus está enfrentando problemas para amanhã, por conta das paralisações, para que eles façam consultas marcadas há mais de ano. Quer dizer, nós não temos problema na saúde que precisam de mudanças, e claro que temos, e elas têm que cheirar bem, sim. Quem não quiser fazer medicina, que não faça, que faça outro curso. Mas quem faz medicina tem um compromisso com a saúde, com o paciente, tem um compromisso com o povo. Afinal,
médico-paciente é uma relação indissociável, a não ser que se queira médico, dinheiro e paciente. Aí é diferente. Eu acho que a gente tem uma questão também que é da infraestrutura. Hoje, por exemplo, eu vi numa rede social um médico falando, que trabalha no USM, que é residente do USM, falando: as cirurgias cardíacas do USM estão suspensas, mas não é por falta de médico, é por falta de medicamento. Então, eu acho que isso também deve ser uma... Essa é a questão axial, na verdade. Quer dizer, essa é a questão mais forte. Quer dizer, por isso que eu fiz a ponderação antes, né, no sentido de que há um bom número de médicos, claro, não querem ir para o interior. Quer dizer, tem uma questão ali por causa da questão salarial. Inclusive, eles reivindicam que eles têm um plano de carreira, assim como da área da justiça. Um plano de carreira é absurdo, porque imagina pagar o que eles ganham por aí, que é 80 mil Concordo. reais. Paga muito mais que o ministro do Estado, muito De mais que acordo. o ministro do Supremo, muito De mais acordo. que os benefícios todos conjugados e pagos de uma vez só. Agora, acho que a questão axial, antes de entrar nessa questão do médico, é sim, oferecer a infraestrutura adequada. Existem municípios com boa infraestrutura, é verdade, inclusive aqui no interior, alguns municípios, não é? A gente sabe que tem uma boa infraestrutura e os médicos não estão querendo ir, tudo bem. Mas outros que não. Nós temos uma lista de 50 municípios, 51 municípios que se colocaram, que enviaram os seus nomes para o governo estadual, se colocando então como prioritários para a recepção de médicos. Certo? Agora, esses municípios, já se sabe, inclusive foi debatido hoje em alguns meios de comunicação da capital, já se sabe que esses municípios, apesar, não só precisam de médicos, mas que vão ter dificuldade em receber esses médicos na medida que eles não estão oferecendo boas condições ainda. Ou seja, não há um consultório adequado, não há um processo de marcação de consultas. Por quê? Porque não há equipamentos para fazer exames. Né? Então, são dados assim, são questões muito importantes aqui que devem ser levadas em conta. Eu queria, por se favor. me permite, já sem querer te Por favor, interromper, já por favor, interrompendo, desculpe. né, como diz o João Soares. Não, e entrando na área do professor Ferroni ali, no mérito da questão, que eu acho que o principal, quer dizer, nos detalhes, né, óbvio que vai haver muitas divergências, né, mas eu acho que o principal, né, é a questão da intenção. Aí casualmente essa semana li uma entrevista de um, digamos assim, um consultor informal da presidente Dilma, que é o Delfim Neto, e ele se referiu a que está havendo no país uma histeria hiperativa. Mais ou menos essa, se não me falha a memória, foi essa expressão que ele usou. Ele está dizendo, que ele está dizendo é assim: não, nós queremos resolver tudo agora, né, a partir da manifestação das ruas, a toque de caixa. Né? Então, as coisas não estão sendo muito bem pensadas, né? E na verdade, pode haver uma frustração, porque sequer serão realizadas, porque né, não se está dizendo para as pessoas quais são as dificuldades. Então, o Palácio do Planalto, e eu fiz essa crítica à presidente Dilma no nosso último programa, quer dizer, ele está largando uma medida atrás da outra, né? E acaba se transformando quase que em balão de ensaio, porque a gente está vendo que vai haver resistência. Como a gente sabe, a questão do plebiscito, hoje praticamente ele é quase inviável a partir da rejeição dos líderes dos partidos no Congresso, entendeu? Mas muito bem, foi lançado. A questão dos médicos, isso daí, a gente sabe que já existiam vários projetos anteriores dormindo lá na... Inclusive esse. Inclusive esse. Né? E por que já tem, e por que não foi... Por que isso não foi viabilizado antes, né? Na verdade, assim, eu concordo com o Ferroni dentro da ideia do mérito, né? Eu não sei dizer ao certo, isso eu acho que é a discussão, se esse é o melhor projeto, né? Porque eu acho assim que o projeto não foi discutido com o tempo necessário para que pudesse aparar arestas e conseguir um apoio maior, inclusive do Conselho Federal de Medicina. Né? Nós temos, assim, por exemplo, pessoas, como falou o Maicon, assim, ilustres, e eu vi, por exemplo, ontem o Adib Jatene, né, que é uma referência do país, apoiando o programa. Né? Então, eu apoiando, quer dizer, na verdade ele não está apoiando nem a medida provisória, eu também li a medida provisória, que ela é também bastante curta, né, nesse aspecto, mas assim, a ideia que sempre se teve, e que se tem, e por isso nas universidades particulares se demora muito a construir um curso de medicina, né,
É porque é um curso caro. Como nós estávamos discutindo aqui, né, precisa de equipamentos, laboratórios, etc. e tal. E esse curso, até hoje, as universidades federais, com recursos públicos, é que vêm sustentando esses cursos de medicina. Eu até gostaria que vocês comentassem isso, porque a medida vale para as universidades públicas e particulares. Vocês acham que é válido? Não, pois é que eu queria dizer, não dá para se formar 2 médicos, né? Nós não podemos formar, porque a questão principal, do meu ponto de vista, era assim, olha, as universidades públicas é um curso caro, a população precisa de assistência médica, não tem, né? Principalmente nos lugares mais distantes. E esse curso é caríssimo nas universidades particulares, porque a gente sabe que os estudantes, inclusive, vão estudar lá na Bolívia. E os investimentos públicos nas públicas também são imensos. São imensos. Então, eu acho que é justo, e é justo, e a gente tem experiência em outros países, de, digamos, o aluno, digamos assim, pagar uma parte do curso, não todo o curso, com serviços sociais. Eu acho que isso nas universidades públicas. Agora, a dificuldade é que nas universidades particulares, ele é um custo caro nas universidades particulares de querer pago, né? Então isso se transforma num investimento. Mas aí agora há um problema, não podemos formar um médico de uma universidade particular diferente de uma universidade pública. Eu acho que esse é um nó que poderia ter sido desatado antes, se fosse bem pensado, discutido. Mas não foi justamente pelas reações contrárias de muito tempo, porque esses projetos estão no Congresso mas há aí, muito mas aí tempo. Que tá, mas aí que tá. Há muito tempo estão no Congresso e as pessoas não se mexem por interesses corporativistas, políticos. É que agora... E este ano de 2014, que é um ano eleitoral, é emblemático. E ali, 2013 todo é usado para bater em cima do quê? Da péssima saúde, da péssima educação, da insegurança. E medidas que tendam a melhorar são todas rechaçadas de antemão. E aí vem a história. Isso veio tudo de afogadilho. Mas quanto tempo já estava lá? O que mais nos falta mesmo é a participação do povo, como está acontecendo agora, nesses ambientes onde o debate político acontece. Mas o Ferroni, de novo, eu vou citar essa entrevista do Delfim, que eu acho interessante pela influência que ele tem no governo, né? Até parece estranho, né? Porque o Delfim Neto é um ícone do regime militar, mas a fila anda e as coisas se transformam, né? Hoje ele tem 85 anos e é um dos principais, digamos, oráculos, né, da presidente Dilma. Então ele usa, lá pelas tantas, ele usa uma expressão que é o seguinte, quer dizer, a voz das ruas não é a voz de Deus, ele usa essa expressão, né? Por quê? Porque a gente tem que dizer para as pessoas que as coisas não acontecem assim, de uma hora para outra. As dificuldades, assim, estão aparecendo dificuldades no Congresso. Vai haver, já está havendo rejeição corporativista dos conselhos, né? A gente viu na semana passada os estudantes de medicina e tudo mais. Quer dizer, isso é todo um processo, talvez até de conscientização social dos próprios estudantes de medicina, esses 2 anos, que demora. Esses 2 anos que eles vão atuar em ensino-serviço, eles vão receber por isso e mais do que os médicos que virão de fora para trabalhar aqui. Vão receber mais do que os médicos que estão vindo de fora para trabalhar aqui. Então, por que da rejeição? São bolsas de até R$10.000, é isso? Por quê? Por que tem médicos que vêm de fora e querem esse salário e outros que daqui não querem? A gente não consegue conceber. Mas eu acho que a principal frente de batalha, talvez o senhor possa ser bem útil, é na sua área, é na área jurídica. Porque o pessoal está levantando, e aonde vão se pegar, que é inconstitucional isso. E aí é que vai vir o fogo, mas fogo amigo, né? Vamos chamar assim. Também não vejo como obrigá-los a, se ele quer se formar para ganhar dinheiro e tudo mais, não vejo como obrigá-los a cumprir os 6 anos, fazer de imediato uma especialização precoce, digamos assim, e sair ganhando muito mais. Impossível impedir isso. Agora, por outro lado, a instituição pública que investe em professores, em instalações, equipamentos e não sei o que, professores e tudo mais, tem que ter um retorno. Mas acho que o problema do projeto é esse. Por exemplo, ele faz o período que são 6 anos, né? 6 o período anos. normal. Aí teria 2. Quando ele faz 6 anos, ele já é médico. Com esse programa ele não é. Com esse programa ele não, ainda sim, não é. não, mas atual. Clínico geral. Atualmente é. Clínico Só geral. o que acontece? Nesses 2 anos, nesse interregno, Ele não pode clinicar se não ali. Não, ele não vai ter o diploma. Ainda não. Entendeu? É só um registro Continua provisório. vinculado à instituição. Sim, fica vinculado e tem que ter orientação. Entendeu? Então tem que ter professores qualificados vinculados às instituições, que vão orientar ele durante todo esse Quase período. como se fosse uma residência, mas não se especializando em determinado Pois aí é que eu acho que esse projeto podia ser um pouco
melhor estruturado, que na verdade é só uma medida provisória. Porque a gente está dizendo, a medida provisória pode ser derrubada. Pode ser derrubado. Então, como tudo... E provavelmente eles venham vem com tudo. E por isso que eu estou dizendo, a força dos lobbies e tal. Então, como é que isso poderia ser mais, digamos assim, palatável? Eu acho que essa que é a discussão. Né? Ser mais palatável e ser viabilizado isso. Porque como tantas coisas que estão passando por aí, daqui a pouco é fogo de palha. Porque isso vai gerar um impacto Exatamente. Então, a também, questão né? é as universidades particulares. Eu acho que poderia ser o seguinte, diferenciar isso. 6 anos, por exemplo, para as universidades particulares, para quem tiver condição de pagar, e fazer um diferencial, uma contrapartida nas universidades públicas. Porque aí entra nas universidades públicas quem quiser. Quem tiver recursos que entra nas particulares. Eu acho que também, talvez 8 anos seja exagerado. Já que estamos num país capitalista, exatamente. Que assim seja, não é? Mas fazer o quê? Mas o mercado funciona assim, que a gente não pode... Que nem no passado fizeram um plano de controle da inflação, congelando os preços. Como é que tu vai congelar a oferta e a procura? É impossível, deu no que deu. Então agora é a mesma coisa. Eu acho que não se pode obrigar, no caso do setor privado, quem tem condições de pagar, a subsidiar, digamos, a saúde no país. É provável que quem tem que subsidiar é quem estuda em escola pública. De instrumento à discussão e provável que venha mudanças nisso. Porque ficar do jeito que está também não dá. Mesmo que se tenha em 2014 eleição e que o pessoal não queira aprovar nada até lá, porque queira dizer que está tudo muito ruim, há de se entender que a saúde precisa de médico. Mas eu acho que a mudança... Falta condições para exercer medicina. Bom, então, pera um pouquinho. Então, não podemos mandar professor para a sala de aula. Não, eu acho que... Por que o professor pode dar aula sem condições, eu pergunto? Né? Será que... mas a medicina trabalha com vidas e há risco de morte? Mas e o risco de ser mal informado, de ser mal preparado, de ser mal desenvolvido? O aluno que perde as chances porque não tem professores, não tem material. Há que se analisar Mas as coisas contexto são complicadas porque, por exemplo, na questão das universidades federais, que a maior parte dos cursos de medicina são das universidades federais. Eu acho que teria que haver um trabalho, uma mudança, talvez mais fácil de ser implementado na órbita do próprio MEC em relação às universidades federais, entendeu? Sem ir via Congresso. Porque daí poderia se montar um esquema que em determinados cursos, como no curso de medicina, que é um curso caro e tudo mais, que haveria uma contrapartida no ingresso. E a contrapartida poderia... Porque se nós fizermos isso daí, eu acho que nas universidades federais, eu acho que atinge praticamente 80% dos formandos... Mas é um pleito antigo. Eu acho que que não, mas aí é que eu pergunto, por que o governo sobreviveu no por que Congresso? não se fez isso? Por que o governo não fez isso, deixou em último o caso? Então, agora está querendo Não é que não tenha tudo. feito, mas se nós verificarmos o Congresso e trazermos à luz todas as propostas de modificação, são muitas e variadas e coincidem com estas que agora, por medida provisória, foram impostas. Mas a maioria vai porque não tem vontade política. Agora, por que da vontade? Por isso que a reforma política precisava era revisar a participação do povo, não na rua, mas dentro das casas. A reforma política começou, ontem eu vi, não sei se vocês viram na televisão, eu acho que ninguém sabe, é tanta coisa do país. Vocês sabiam que tem segundo suplente para senador? Tem segundo suplente para senador. É uma coisa absurda. E que normalmente é alguém da família. Que normalmente alguém da família. Ontem estavam votando isso. Foi uma votação. Foi uma votação. Não sei como é que foi o resultado, porque havia muita dificuldade para derrubar o segundo suplente. Eu vi, inclusive, um discurso dessa lei. Foi derrubado? Sim. Mas eu não vi o resultado da votação. Foi uma das propostas da Dilma. O segundo suplente. Não existe em país nenhum no mundo o segundo suplente. Aqui no Brasil existia. Bom, começou a reforma política. Esperemos que não pare por aí, no segundo suplente. Então nós vamos para um breve intervalo e logo mais tem mais debate aqui no Contraponto. A gente já volta. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos.
O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. Reciclador. Minha profissão é recicladora. É uma profissão que a gente faz, porque não é feia aquilo ali, porque tu tá fazendo uma coisa que é bonita, que é pro meio ambiente, né? Se todo mundo fizesse, juntasse seu lixinho, suas coisinhas, botasse no saquinho, bota na lixeira lá, deixa bonitinho lá, que fica mais bonitinha a tua rua, limpinha, na frente da casa, e tu passar num lugar assim, tá tudo sujo, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. O Contraponto está de volta e o nosso assunto agora é o uso de aviões da Força Aérea Brasileira por políticos para benefício pessoal. Pelo menos 4 casos vieram à tona nas últimas semanas. Bom, esses políticos alegam que o uso desses aviões para compromissos pessoais seria legal. Até que ponto é legal realmente esse uso? E quem é que vai pagar essa conta, afinal? Porque não é barato viajar de avião. Tem tanta coisa legal, porém absolutamente imoral. Mas eles não têm verba de... Eu estou afirmando, quer dizer, nem estou perguntando, estou afirmando, eles têm verba de gabinete para isso. Tem para passagens aéreas, isso tem daí. Cotas. Tem cotas, tem recursos para isso, né? Então não tem justificativa. E eu até achava que aviões da FAB tinham objetivos militares de um modo geral. Eu também achava que servia para isso. Aconteceram casos de irem assistir jogo de futebol, ir para uma festa. Joaquim Barbosa. Pois é, não escapou. Viajou dentro das cotas para assistir mas ele Brasil disse que não foi, né? Disseram a assessoria. Não foi, mas a TV mostrou quem lá, então. Mas há uma informação, há uma confirmação. Não, isso demonstra que, na verdade, apesar do que alguém disse assim, o monstro das ruas, né? Os nossos políticos não mudaram tanto assim, né? E assim como usam aviões, quer dizer, continuam os mesmos e nem vão mudar de uma hora para outra. Aí isso aí é ilusão, não é? O Sérgio Cabral é acusado de usar o helicóptero, que tem uma verba de gabinete de manutenção de 3.800.000 por ano, para viajar todo final de semana para Mangaratiba com a família. Aí esquece uma coisa, vai lá e busca. Está nas revistas, eu acho que até na Veja. Não sei nem por que está na Veja, mas está. Né? É a mesma coisa que usar os aviõezinhos da FAB para essas viagens. Aliás, é muito pior porque é particular, né, dele. E, no entanto, é um avião comprado, um helicóptero comprado com recursos públicos. Né? Aí eu acho que é uma questão estrutural mesmo, entendeu? Quer dizer, como é que resolve isso? Né? É através da educação, eu acho. Isso é a longo prazo, né? Já é falha de caráter isso daí, né? Quer dizer, consciência do recurso público. Na verdade, tem que modificar com punição mesmo, né? Improbidade administrativa. O que está faltando é os tribunais de conta virem para cima. Fazer a atuação dele. O Ministério Público cumprir com a obrigação dele, quer fiscalizar isso aí, quer fiscalizar, fiscaliza isso aí, quer investigar, investiga isso aí. Então, o Ministério Público, né, os tribunais de conta, por que não se mexe e não vão fazer o que tem que fazer? Alguém daqui vê o político usando o carro para ir para a Ribeira, quando vem, detona e sai uma lambança toda. E por que não acontece com muita gente por aí? Todos os políticos e todos aqueles que exercem cargos públicos, estejam eles onde estiver, no judiciário, né, no executivo, no legislativo, tem notícias de que as esposas dos ministros, só com elas se gastou quase 700 mil reais com viagens internacionais. Pode isso? Não é dinheiro delas, é dinheiro do povo. O povo concordou em pagar isso. Por isso que é necessária a participação e na reforma política que o povo venha para dentro das casas e que possa atuar por meio de conselhos para chancelar ou não essas coisas. É um absurdo. Eu acho que não tem muito o que comentar isso. Eu acho que é quase sem comentário numa coisa dessa, né? É absurdo. É absurdo. Aí o que acontece? Quando o sujeito é flagrado, aí ele diz, não, mas agora eu pago a passagem, vou lá e deposito o valor da passagem. Foi o que aconteceu com a Ana Calheiros, devolveu 9 não, primeiro ele disse que não ia devolver, né? Depois ele devolveu. E o exemplo também não vem de quem deveria dar. A própria presidente do Brasil também usa recursos vultuosos para fazer suas viagens para o exterior.
Mas ela sai a passeio? É importante. Mas tem que ver, vai a passeio, vai para Mangaratiba com um aviãozinho particular? Vai assistir jogo. Mas a gente eu tem. acho que é isso que Mas afronta na época demais, do Lula, né? a gente tem notícias que chegavam a encher um aviãozinho para levar o pessoal do Nordeste para fazer churrasco em Brasília. Entendeu? Quer dizer. Eu não vi isso publicado. Não, isso foi publicado, né? Dos filhos do Lula e tal. Inaceitável. O que foi publicado recentemente, né, em relação à presidente Dilma, que talvez aí que o Maicon está se referindo, ela viajou, acho que foi para a África, eu acho, né? E aí o que acontece? Para a Europa também. Mas no caso da África, aí o presidente lá, que eu acho que é da Etiópia, se não me falha a memória. Não tenho certeza. Uma coisa assim, eu também não sei, mas é um desses países. Disponibilizou o melhor que eles tinham lá, do ponto de vista de hotel e tal. Só que e tudo pago a convite do governo local, tudo pago. Só que a presidente Dilma achou que não estava no nível dela, aquilo ali. Aí foram para um hotel, não sei, Hilton, uma coisa assim, um hotel americano. Então, para ver que realmente... Claro que não é a mesma coisa, ela podia não se sentir muito confortável lá e estava indo a trabalho. Mas são exemplos, né? São exemplos assim E custou não sei quanto da verba pública. Né? Agora, se pegar um funcionário público que vai a trabalho, a Brasília, a diária é baixíssima. Às vezes ele não consegue, ele tem que ficar num quarto com 2 ou 3 para poder funcionário público. Depende da diária do funcionário Não, mas público. acontece que no setor público as diárias são padronizadas. Pelo menos na Universidade Federal são assim. Na universidade, mas fora daí não é. Ah, bom. No Cada setor tem uma judiciário, mas no setor judiciário aí é outra coisa. Mas o senhor conhece melhor do que eu. Bom, outro assunto que eu gostaria de levantar com vocês, que a gente acabou em função de todos esses assuntos que aconteceram no Brasil, ultimamente a gente não conseguiu debater, que é a CPI da Kiss, que finalmente chegou ao fim. Eu gostaria que vocês fizessem os comentários de vocês. A minha primeira pergunta é essa: a CPI ela começou errada, como a oposição afirmou desde o começo? Olha, eu estava comentando aqui no intervalo que ontem foi depois da invasão da Câmara de Vereadores, né, que os vereadores não houve depois, só para talvez resgatar o telespectador, houve o vazamento de uma conversa que foi gravada e saiu inclusive na mídia regional e nacional também, né, da presidente da comissão. E mais uma outra vereadora a respeito da não convocação do prefeito e tal. E a partir desse vazamento de informações, né, houve depois a invasão da Câmara de Vereadores e até então não se tinha nenhum esclarecimento da parte dos envolvidos, porque a presidente dizia que enquanto que a Câmara não fosse desocupada, eles não se manifestariam. E se manifestaram. Ontem a TV Câmara fez o depoimento e tal. E, no final das contas, os outros vereadores da comissão, acho que devia ter gente da oposição, por suposto, renunciaram, né? Então, ficou uma coisa, respondendo a pergunta inicial, ficou uma coisa esdrúxula. Quer dizer, nós temos uma CPI de 3 vereadores que apoiam... Foi uma CPI para blindar a prefeitura, o prefeito? É o que um vereador da oposição antes dizia, quer dizer, chegou um resultado que já se sabia de antemão que não daria nada. Perdeu a credibilidade no processo, né? Quer dizer, se tinha uma boa intenção no início, se era blindar ou não, acho que é uma outra questão que a gente pode pensar aqui, mas foi perdendo a credibilidade ao longo do processo, especialmente com essas gravações. Mas é mais ou menos como aquela história, se blindar ou não, né, tem aquela piada do sapo e do escorpião, né? Então veio uma enchente assim e o escorpião queria atravessar o rio e tinha o sapo. Aí pediu uma carona do sapo, né? Aí o sapo, não, se nós vamos atravessar aqui, aí tu vai me picar e eu vou morrer. Ele disse, não, mas como? Eu preciso atravessar. Aí quando estava atravessando o rio, o escorpião picou o sapo e o sapo já morrendo. Mas isso é um absurdo, nós vamos morrer os dois. Aí o escorpião disse assim, o que eu posso fazer? Faz parte da minha natureza. Tá? Na política é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Pedir que os políticos do partido, do governo, do caso do prefeito, chegasse a uma conclusão, investigue e chegasse a uma conclusão que a prefeitura era responsável, seria mais ou menos como essa historinha aí conhecida do escorpião. E as manifestações que aconteceram na Câmara, vocês acham que trouxeram alguma mudança para essa CPI? A não ser a queda do procurador jurídico, vocês acham que trouxe alguma mudança real? Já estava no relatório final mesmo da CPI, né? Já eram os últimos depoimentos, enfim.
O que me chama a atenção é que ela tende a ficar aquém de toda a investigação, digamos, jurídica. O espaço político não foi além, não foi explorado como poderia pela CPI. Imagino que nós poderíamos trazer à discussão questões que questionassem por que o Ministério do Trabalho não foi cogitado, porque lá dentro quantos funcionários morreram, por conta de que morreram, o ambiente estava adequado, quem não fiscalizou, essas questões não foram discutidas, não se inovou, que eu quis dizer, na CPI. O vereador da oposição, que criticava ontem, ele dizia exatamente que os donos da boate foram autuados 4 vezes. 4 vezes? Mais de 4, professor. Mas ele falou 4 vezes. Mais e o que aconteceu? Foram mais de 10 Eles vezes. chegaram a responder que não iam fazer nada, entendeu? E a prefeitura não tomou providência nenhuma, né? Então é complicado, né? Neste caso, eu tive uma atuação profissional como advogado de um cliente envolvido nessa questão da KISS, mas posso lhe dizer que foram diversas autuações e, inclusive, a determinação de que fosse fechada a boate. No entanto, nesse período que culminou com a determinação de fechamento que a prefeitura, penso que poderia ter, por meio da assessoria jurídica buscada em juízo, nesse meio tempo, que foram alguns 2, 3 meses, mas a prefeitura tem poder para fechar estabelecimentos que não tem o alvará, né? É uma discussão que alguns entendem que sim, outros que não, e que em juízo ainda não há esclarecimento. Não há definição. Alguns tendem, mas se consegue reverter a ordem em juízo, então melhor e mais seguro é solicitar em juízo o fechamento, né? No entanto, esses poucos meses que antecederam muito tempo o evento KISS aí, né? Esses poucos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, eles já estavam com a documentação praticamente pronta e conseguiram alvará em março. Isso aconteceu, né? Mas foram diversas autuações realmente, mais de 10. Foi uma sucessão de erros também, né? Não só nessa administração, mas em outras também. O que ele levantou também uma coisa, desculpe, Jaiana, é que não houve, por exemplo, da parte da prefeitura, eu achei importante isso, não houve uma sindicância da parte da prefeitura, porque a questão do prefeito, eu acho que também, o prefeito não pode saber tudo o que acontece, ele delega, né, responsabilidades para os seus assessores e tal. Apesar que a gente sabe que hoje as secretarias são montadas a partir da sustentação política do prefeito e normalmente não são as pessoas mais, digamos assim, qualificadas tecnicamente para exercer esses cargos, né? Então, às vezes, o próprio prefeito é de um outro partido, o prefeito não consegue ter ingerência. Mas eu acho que ele podia, no mínimo, a prefeitura, ter feito uma sindicância para apurar a responsabilidade de quem falhou nesse processo. E, segundo eu ouvi ontem, nem isso foi feito. Quer dizer, então, não foi feito nada. A CPI poderia servir para isso, né? Para apontar essas questões claro. E detonar os procedimentos administrativos. Nada, né? Acho que não chegou a conclusão nenhuma. Acho que não, pelo que eu ouvi, exceto talvez culpar os bombeiros ou alguma coisa assim. Né? Reiterar o que já existia, sabia, a afirmação. Eu penso que não tenha inovado exatamente, porque não trouxe análises outras como referi, né? Nisso, eu sinto que ela frustrou a expectativa de muitas pessoas. Mas é o espaço político, é onde o povo pode participar. Porque eu acho que agora o desdobramento todo vai se dar no judiciário. Quer dizer, nós estamos na parte de ouvir ainda as testemunhas. Exato. E o que há de mais positivo nessa CPI, eu diria assim, acho que foi realizado um trabalho, mas foi a participação do povo, quer dizer. Foi até lá, mas tem uma coisa que também... Foi até lá, fez uma reivindicação e permaneceu, quer dizer. Buscou, quer dizer, talvez não tenha alcançado o grau de qualidade. Agora, eu acho que também tem um lado, a gente só tentar ver os dois lados, né? Por que os outros vereadores abandonaram o barco? Né? Óbvio, abandonando o barco, seja qualquer justificativa, se saberia que o resultado seria esse. Então, quer dizer... Se saberia não seria melhor se eles tivessem ficado na comissão e dentro da comissão tentar interferir, levantar coisas e tal? Eu acho que era mais importante do que simplesmente dizer, olha, nós
estamos fora por algum motivo. É aí que a CPI perde um pouco de força. Por isso que eu falei da credibilização. A CPI Uma CPI, para ser eficiente, precisa do conjunto E o todos próprio, pensando juntos. O próprio fato do Ministério Público não ter denunciado muitas pessoas que foram indiciadas, porque o inquérito indiciou muitas pessoas, muitos funcionários, mas o Ministério Público entendeu, não, vamos tirá-los fora. Isso esvaziou um pouco, agora, com razão ou sem razão, não obstante isso, a CPI poderia ter aprofundado. Como Houve um representantes do povo, os vereadores. da CPI. Exato. Então aí perde-se a força, a energia, a eficiência de uma ideia dessa. Quer dizer, ela poderia sim trazer um novo contexto. Na verdade, para a discussão ela foi social. abortada, né? Pois é. Eu acho que Então, foi. Mais ou menos isso. Perde créditos nesse sentido uma atitude dessas. Né? A como casa perde com Porque, isso. na verdade, tudo acaba sendo... Isso que acontece na política, né? Uma grande perda de tempo, né? Porque se chegou a um resultado que, a priori, já se saberia qual é o resultado. E depois fica se discutindo em cima de uma coisa que já sabia de antemão que não ia dar em nada. É uma coisa... sabe? E como é que fica o sentimento dos kafkaniana, pais, sabe? nessa Eu acho que nem situação Kafka toda? consegue entender essas Como é que coisas. fica o sentimento dos pais nessa situação toda? Sim. Os quatro acusados, né, foram libertados. Agora essa CPI que não deu em nada, como é que fica o sentimento desses pais que estão sedentos por justiça? Na verdade, não é um processo que não tenha dado em nada. Sabe-se muito bem todas as repercussões da própria CPI e do inquérito e do processo, né? E que não se encerrou. A própria CPI vai continuar com as suas... vai ter a continuidade após esse relatório e tudo mais. Mas penso que a expectativa dos pais agora realmente é aguardar as decisões no âmbito judicial, né? É ali que eles esperam ver feita a justiça, né? É isso que todo mundo aposta. Aguardam o judiciário. Mais alguma consideração? Não se tem resultados que a gente pudesse examinar concretamente, além do que já se sabia, o que a imprensa noticiou, né? Com grande... penso que tenha se perdido uma oportunidade muito interessante para discutir muitas coisas ali, né? Desde dos materiais utilizados, resgatar essa discussão, por que daquela espuma, por que o próprio Ministério Público chancelou, de fazer mudança nas regras, na legislação, né? Permitiu que fizessem, não que seja culpa do Ministério Público, mas é que depois do termo de ajustamento de conduta, né, é que tudo aconteceu. Foi feito todo o isolamento acústico com um determinado tipo de material esse que, a princípio, ainda continuam vendendo por aí. Então, nisso, parece que a gente se sente frustrado porque não avançou. Né? As pessoas que vendiam continuam vendendo, utilizando do mesmo jeito. O Ministério do Trabalho continua sem fiscalizar ambientes assim. Mas eu acho que o instrumento da CPI, eu acho que hoje ele está um pouco desgastado, sabe? Eu acho que a CPI teve muita ênfase, desde a época do impeachment e não sei o quê, do Collor lá em Brasília. Então, mas a CPI ela tem um alcance muito limitado, né? Que a CPI não tem poder de polícia, a CPI não tem poder jurídico, né? E o que acontece? Então, mas investiga, vamos nos livrar desse problema. Investiga, vamos nos livrar desse problema. Vamos fazer uma CPI. Conclui, a gente faz a CPI e fica orienta. tempos e tempos e tempos discutindo e invariavelmente não dá em nada essa CPI. Uma CPI, por exemplo, poderia trazer à tona dados à luz do que aconteceu, ou seja, que repercussões sociais, não é? Ou seja, que medidas foram tomadas? Aqui em Santa Maria... Que medidas foram tomadas nas casas noturnas? Quer dizer, trazer esses dados. Eles são relatos importantes para a gente ampliar para a comunidade. Quer dizer, Isso é não só os importante. meios de comunicação, me permita, não só os meios de comunicação, que estão fazendo uma cobertura também, trazendo dados, informações, olha, as casas noturnas estão se adequando. E não só as casas noturnas, como o comércio. Nós vemos em Porto Alegre agora o prédio do centro administrativo, vai ter que ser fechado. Sim. São 17, 18 secretarias do Estado que estão lá instaladas. Me surpreende que aquele prédio lá da administração tenha sido fechado, que é tem uma outra questão. Mas que tantos outros em outras... Mas como está isso em Santa Maria, quer dizer? Não, mas a CPI também deve repercutir, discutir essa questão. Entende? Os vereadores têm essa condição. Mas aí que está, Marco. É que eu acho o seguinte, o trabalho, salvo o melhor juízo, né? Mas o trabalho feito pela polícia aqui em Santa Maria, né? Inclusive um colega nosso aqui da Unifra, que se destacou bastante,
Eu acho que eles, tudo que podiam coletar de provas e tudo mais, com toda a estrutura que eles tiveram, muito mais, inclusive, do que a CPI, praticamente se a CPI já tinha sido feito, seria chovendo molhado, eu acho, entendeu? Eu acho que... a gente poderia esperar muito mais da CPI, né? Mas é por isso, é isso que eu estou querendo dizer. Mas há aquela condução política, né? São vereadores que integram todos os partidos e é o esforço de todos, não se pode desconsiderar a vontade. Na verdade, depois que aconteceu a desistência dos outros vereadores, que a CPI ficou esvaziada, o melhor que se podia fazer era votar, eu acho que a Câmara de Vereadores devia votar pelo fim da CPI para não ficar perdendo mais tempo com esse assunto. Do meu ponto de vista era isso, não sei se é possível regimentalmente fazer isso, depois que é constituída uma CPI. Mas se fosse o melhor, dizer o seguinte, olha, já que eles não querem participar e já que nós somos o partido do governo, vamos acabar com essa farsa, eu acho. Sugestão para qualificação, eficientização da CPI. Qual é a ação que os vereadores, que o Poder Legislativo do município vai propor para qualificar a segurança dos locais públicos e privados dessa cidade? Poderia ter avançado e se transformar num instrumento que avaliasse isso mesmo. Quais são os prédios daqui de Santa Maria que têm problemas? E apontasse... Olha, eu fui numa delegacia de polícia acompanhar uma cliente e, pasmem, no ambiente onde estão crianças e as pessoas que esperam, há fios desencapados para fora das tomadas que não tem tomada. Numa delegacia de polícia. Imagina, tem o plano disso, o plano daquilo, está de acordo com a orientação dos bombeiros e tudo mais. Então, tem muitos prédios de Santa Maria que, se nós observarmos, nesse padrão de legislação que tem por aí, devem ser fechados imediatamente. Estrutura para fiscalização. Então, a CPI poderia avançar muito mais e trazer... Mas já começa por aí, professor. Não é só aqui em Santa Maria, em Porto Alegre e no Brasil. Não, o que a gente sabe, tem uma força-tarefa agora para fiscalizar a questão das boates. Sim. Não só aqui, mas em todo o Brasil. Sim, das boates. Mas o resto não tem estrutura para fiscalizar. Não vamos muito longe. O mercado público incendiou agora em Porto Alegre. E o que aconteceu? Não tinha nem plano de prevenção de incêndio. Não tinha. O mercado público, que é uma referência de Porto Alegre, e que a gente sabe quantas lojas, turistas e tudo mais. Um ponto desses não tem um plano de prevenção de incêndio já diz tudo, né? É que esses planos têm muito de burocráticos e pouco de práticos. Para que aconteçam as coisas, as medidas preventivas, há uma burocracia imensa e na verdade, difícil de ser superado. Avança-se na burocracia e as coisas na prática não conseguem ser feitas. Então, é um excesso. Há que se modificar isso. São meses de tramitação de procedimentos, por favor. Pelo amor de Deus, porque naquela delegacia tem a segurança, é só ir lá e botar umas tomadas, né? Dessas novas, que já vem com a chancela do Inmetro e tudo mais. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Agradeço a presença de vocês. O Contraponto de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais debate. Nós esperamos vocês.